Pessoal, bom dia. E aí, como vocês estão? Vamos falar hoje sobre CME, Central do Material de Esterilização, certo? A CME, gente, é um local de extrema importância dentro do ambiente hospitalar. Ela que é responsável pelo processo de limpeza e esterilização de todos os materiais que são utilizados na cirurgia, ok? Então é a área responsável pela limpeza e processamento de artigos e instrumentais médicos hospitalares. É na central é no centro de material de esterilização, ou central, que se realiza o controle, o preparo e a esterilização, acondicionamento e distribuição dos materiais utilizados dentro da instituição hospitalar. Ela pode ser centralizada ou pode ser descentralizada. Centralizada é quando geralmente só tem um, né? Ou, por exemplo, pode ter vários CME, um central e outros nos setores, e às vezes só existe um, só o central mesmo, né? Dependendo do tamanho do hospital e das especialidades, ok? Então, a Central de Material de Esterilização é uma unidade de apoio técnico a todas as áreas assistenciais, sendo responsável pela recepção, limpeza, preparo, esterilização, acondicionamento dos materiais esterilizados, distribuição de materiais para as unidades de estabelecimento de saúde. Enfim, olha aí a importância, gente, da Central de Material de Esterilização, certo? Pelo o RDC de 50 de 2002, que fala sobre o seguinte: a questão da limpeza e desinfecção, certo? Por exemplo, o piso tem que ser resistente ao calor, à umidade, à parede lisa e plana. Lembrando que essa RDC também tem no centro cirúrgico. A janela tem que ser ampla, alta e de tela, com tela. Porta de madeira lavável. Tem que ser um ambiente bem iluminado, que tenha iluminação geral e direta nas bancadas, né, para facilitar o empacotamento. Pode ser dividida em três tipos: descentralizada, como eu falei para vocês. Cada unidade é responsável por preparar e esterilizar os materiais que utiliza. Em cada setor, então, digamos, clínica cirúrgica, tem a CME da clínica cirúrgica. Clínica médica, tem a CME da clínica médica. Da emergência, então, é descentralizada. Semi-centralizada, cada unidade prepara o seu material, mas encaminha a central do material para ser esterilizado. Então, cada um prepara o seu material, mas encaminha para ser esterilizado na central. E centralizados os materiais de uso nas unidades são totalmente processados na central. Então, existe só aquela. Então, todos os materiais de todos os locais é processado, né, esterilizado nesse único local. As vantagens da centralização de materiais. A vantagem é o seguinte: padronizar as técnicas de limpeza, preparo e empacotamento, é o mesmo, né? A fim de assegurar a economia de pessoal, material e tempo. Manter reserva de material a fim de atender prontamente a necessidade de todo o hospital. Desenvolver treinamentos específicos permitindo maior produtividade e facilitar o controle do consumo e da qualidade do material esterilizado. Então, essas são as vantagens de ser centralizado, ok, gente? Área física. Como é que deve ser, professor? Ela deve ser separada em área contaminada, área limpa, né? Como, por exemplo, área contaminada destina a receber os artigos sujos, a gente chama de expurgo, certo? E realizar o processo de limpeza dos mesmos. Então, a recepção dos artigos contaminados, faz a limpeza, a lavagem e a separação. E tem a área limpa dentro da central de material de esterilização, que é destinada ao preparo dos artigos. É nesse momento, por exemplo, que é feita a análise e separação dos instrumentos, a montagem de caixas, de pacotes, de materiais especiais, né, dependendo das cirurgias específicas, certo? Tem a área de esterilização, isso tudo faz parte da área limpa, gente. Que é o método de esterilização, pode ser por calor, pode ser por umidade, enfim, pode ser físico, químico, físico-químico, certo? A montagem da carga, acompanhamento do processo de desempenho dos equipamentos, observar, fazer os testes biológicos, por exemplo, teste de funcionamento dos equipamentos. Área de armazenamento, é onde ocorre a identificação dos artigos, né, desses materiais, data do preparo e a validade desse preparo para fazer o acondicionamento desse material. E a área de distribuição, certo? Essa área de distribuição é onde ocorre a entrega desses artigos, né, para as unidades hospitalares, certo? Com exceção do centro cirúrgico, que tem um local específico do centro cirúrgico para receber esse material. E a área de recepção de roupas limpas, onde ocorre a separação e a dobradura dessas roupas, ok?
para o processo de esterilização. Continuando, deve conter na área física da central do material pisos e paredes com revestimentos resistentes, que impeçam a aderência de sujidade, não pode ter frestas como centro cirúrgico. Desculpa, como eu falei para vocês, não tem que ter frestas. Iluminação tem que ser boa, como eu falei, tem que ter uma iluminação geral e uma iluminação focada, certo? Principalmente nos balcões, na bancada para o preparo do medicamento. Deve ser suprida de infraestrutura hidráulica, elétrica, dispositivo de ar comprimido, entre outros. Ideal também que seja com ar condicionado, né, gente? Não seja ventilador porque faz com que haja a circulação de poeira, enfim. Então é bom que seja com ar condicionado, ideal. Ventilação deve ser por sistema de ar condicionado, como eu falei para vocês, com temperatura e umidade do ar controlado. Quando não possível colocar exaustores, optar por ventilador natural, através de janelas amplas e telado. O ideal é ter aqueles exaustores como tem no centro cirúrgico, mas caso não tenha, também tem as janelas amplas, né? Mas com tela para não entrar também sujidade, né? Enfim. Pia para lavagem das mãos, de fácil acesso. A localização deve estar próximo dos centros fornecedores, como almoxarifado, lavanderia e de fácil acesso às unidades consumidoras, como por exemplo centro cirúrgico, UTI, centro obstétrico, entre outros. Quem são os profissionais que trabalham na central do material de esterilização? Enfermeiro, técnicos de auxiliar de enfermagem e auxiliares administrativos. Objetivo da enfermagem no central do material de esterilização. Primeiro, atuar na conscientização da equipe, no desenvolvimento de normas e rotinas, das técnicas corretas em todas as atividades, assistência prestada ao cliente, fornecer o material esterilizado a todo o hospital, promover a interação entre as áreas, adequar as condições ambientais às necessidades do trabalho na área, planejar e implementar programas de treinamento e reciclagem, sempre se atualizando, né, que atenda às necessidades da área junto à educação continuada, por isso que eu falei, a educação continuada sempre realizando esse processo de reciclagem, atualização, favorecer o bom relacionamento interpessoal, porque trabalha em equipe ali, promover materiais e equipamentos que atendam às necessidades do trabalho na área. Vamos falar agora de artigos hospitalares. Definição. Como você já sabe, né? São os materiais empregados na assistência à saúde, que pode ser, por exemplo, artigos descartáveis e permanentes. Artigo descartável, seringa, o abocate, né, que é o gelco, agulha, eletrodos e etc. Então são artigos descartáveis. E artigos permanentes, aparelho de pressão, termômetro, endoscópio, né, os instrumentos cirúrgicos, são artigos permanentes. Olha aí, artigos permanentes. Classificação dos artigos. Eu posso classificar os artigos como críticos, semicríticos e não críticos. Como assim, professor? Por exemplo, crítico, o próprio nome já estava falando, né? Artigos críticos são artigos contaminados, né? Que ela atravessa a pele, ela penetra através da pele, da mucosa, atingir os tecidos subcutâneos epiteliais, sistema vascular, bem como todos que estejam diretamente conectados com esse sistema. Possui alto risco de aquisição de infecção, né? Então, por exemplo, agulhas, né? Então, são materiais que faz o processo de perfuração, enfim, por exemplo, agulhas, instrumentos cirúrgicos, catéteres urinários, né? O bisturi. Então, já dizendo, não é nem perfuração, são instrumentos invasivos. Tem um ensinamento, procedimentos, instrumentos invasivos, certo? Então são artigos críticos, ok? Perfura também, né? Perfuração é invasivo. Semicríticos são artigos que entram em contato com a pele não íntegra ou com a mucosa íntegra. Por exemplo, o endoscópio gastrointestinal, equipamento de terapia respiratória, espéculo vaginal. Então ela entra em contato com a mucosa, que pode estar íntegra ou não íntegra. Mas ela ela perfura, não perpassa através da pele. Vocês estão entendendo? Ela não vai através da pele, não atinge outras camadas da pele. Então ela só fica a nível da mucosa. Certo? Pode estar íntegra ou não íntegra. Ok? Mas ela não perpassa. E não críticos são aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra.
ou não entram em contato com pacientes e apresentam baixo risco de transmissão. Por exemplo, a comadre, que é a comadre, o compadre, né, que a gente chama de papagaio também, a comadre, que é a paradeira, ela tem contato com a pele íntegra, né, gente? O compadre também, aparelho de pressão, termômetro, enfim, as cubas. Então, são materiais classificados como não críticos. Por exemplo, estetoscópio, enfim. Vou passar aqui. Então, indicação. Então, os críticos, eles têm indicação de esterilização, né, gente? Certo? Por exemplo, o instrumental cirúrgico. São instrumentos críticos, artigos críticos. Então, há necessidade de esterilização. Semicrítico. Esterilização não é obrigatória, no mínimo a desinfecção, né? Por exemplo, lógico que o espéculo ele é descartável, mas o outro espéculo que não é descartável, ele faz a desinfecção. Apesar que muitos serviços de saúde fazem o processo de esterilização com esses espéculos, né? Ou aquele de metal. Eu acho que o mais ideal é fazer o processo de esterilização, né? Mas enfim. Mas existem outros materiais que não há necessidade de fazer o processo de esterilização. Por exemplo, o endoscópico, né? Que é introduzido na endoscopia, ele só faz a desinfecção. Certo? E não crítico. Dependendo do grau de contaminação, pode ser submetido à limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível. Então faz, por exemplo, a limpeza ou desinfecção com álcool a 70%, enfim. Desinfecção. Vocês já tiveram uma aula falando de desinfecção, mas só relembrando, consiste na inativação ou redução dos micro-organismos, né, o microbiota, presentes no material inanimado ou em superfície com extensão de esporos, com exceção de esporos bacterianos. Porque se tiver esporos bacterianos, gente, aí tem que fazer o processo de esterilização, certo? As bactérias que têm esporos, eu só consigo eliminar através do processo de esterilização. A desinfecção não é capaz de eliminá-los, ok? Por isso que ele fala aqui, ó, o autor fala superfície com exceção dos esporos bacterianos, ok? Reduz significativamente, né, a quantidade de micro-organismos presentes no material inanimado, como por exemplo esses artigos hospitalares, né, como por exemplo superfícies rígidas, né, móveis, enfim. Mas com exceção dos que têm esporos bacterianos, que aí só com o processo de esterilização. A desinfecção não implica na eliminação de todos os micro-organismos viáveis, como eu falei anteriormente. Porém, elimina a potencialidade infecciosa do objeto, superfície ou local tratado. Certo? Então não elimina totalmente todos os micro-organismos, mas elimina o potencial dele de infeccionar. Ok? Por isso que é importante fazer a desinfecção. Então existe a desinfecção de baixo nível, tem a classificação de médio, ó, de nível médio e de alto nível. De baixo nível, elimina bactérias, vírus e fungos, não tem ação contra esporos, mas não elimina micobactérias e os bacilos da tuberculose. Certo? Não elimina, tá vendo? Baixo nível. Por exemplo, o composto mais comumente utilizado é o álcool etílico, hipoclorito de sódio, 0,25%, e fica durante 30 minutos lá o material, né, mergulhado nesse desinfectante. Que no caso do hipoclorito de sódio é água sanitária, certo? A gente conhece popularmente. Desinfecção de nível médio. Elimina bactérias, a maioria dos vírus, fungos e micobactérias. Não destrói os esporos, ó, gente. Não destrói os esporos. Por exemplo, hipoclorito de sódio, agora a 1%. Deixa lá mergulhado por 30 minutos. A utilização de EPIs, equipamento de proteção individual, né? A gente sabe que tem que utilizar. Desinfecção de alto nível. Destrói todas as bactérias, micobactérias, fungos, vírus e parte dos esporos. Mas não elimina os esporos por completo, porque os esporos só com a esterilização, como eu falei anteriormente. O enxágue deve ser feito com água estéril e a manipulação deve seguir o uso de técnicas assépticas. Por exemplo, o glutaraldeído a 2%, deixa o material mergulhado de 20 a 30 minutos.
né? Tem que utilizar máscara de filtro químico, né, gente? Porque não pode aspirar. Avental impermeável, óculos, luva de borracha, cano longo e bota. Esses vapores podem causar uma irritação nos olhos, nariz e garganta, né? Então, por isso tem que utilizar esses EPIs, ok? O material que foi, né, feita a desinfecção, ele tem a validade de 14 a 28 dias. No ácido peracético a 0,2% durante 10 minutos. Atóxico, ou sem toxicidade, sem efeito residual. Ok? Não corrosivo, mas tem que utilizar os EPIs. Validade de 30 dias. Sendo que ele é o material mais caro, o ácido paracético, né? É melhor de manusear, mas ele é mais caro que o glutaraldeído. Por isso que, geralmente, os hospitais utilizam glutaraldeído e hipoclorito. A limpeza. Limpeza é a remoção da sujidade visível, orgânica ou inorgânica, por conseguinte de sua carga microbiana. Existem 4 tipos de limpeza realizada no centro cirúrgico, né? Que é a limpeza preparatória, a limpeza operatória, tem a concorrente e a terminal. A limpeza preparatória, realizada antes do início da cirurgia, por isso que o nome já está dizendo que é preparatória, está preparando o centro cirúrgico para receber o paciente, certo? Remove as partículas de poeira na superfície da mobília, né, do mobiliário, foco cirúrgico, equipamento com soluções detergentes ou desinfectantes, geralmente utilizar o K70%, com pano úmido e branco que são utilizados, né, para esse objetivo. Limpeza operatória, realizada durante o procedimento cirúrgico, consiste apenas na remoção mecânica da sujidade, sangue e secreções, utilizando um pano comum, embebido em agente químico de amplo espectro, para que não ocorra secagem da superfície e disseminação e, consequentemente, a disseminação e contaminação do ambiente, né? Então, durante o processo cirúrgico é feito só para não ocorrer esse risco. Limpeza concorrente, executada no término de cada cirurgia, envolve o procedimento de retirada dos artigos sujos da sala, vai tudo para o expurgo, né, gente? Está tudo contaminado. Limpeza das superfícies horizontais, que é dos móveis e equipamentos. E, por fim, a limpeza terminal, a limpeza diária e periódica. Limpeza diária é realizada após a última cirurgia do dia, programado, né, a última cirurgia do dia. Envolve todos os procedimentos de limpeza concorrentes, né, anterior, acrescentando a limpeza de todos os equipamentos, acessórios e mobiliários, pisos e paredes da sala operatória. E a limpeza periódica envolve itens cuja frequência de limpeza não necessita de ser diária, por não se sujar com facilidade e também por não estarem diretamente relacionados com a infecção direta do sítio cirúrgico. Dessa forma, as rotinas de limpeza com periodicidades maiores podem ser estabelecidas. Quer dizer, como é a limpeza periódica, pode demorar mais tempo, né, já que é feita a limpeza diária. É mais a limpeza de manutenção, limpeza periódica, né? Então, a limpeza é a remoção da sujidade, como eu já falei para vocês. A limpeza concorrente, como eu já falei para vocês também, está realizada diretamente no piso, nas pias, nas mesas, nos balcões, só revisando, gente. Ok? Pelo menos uma vez por semana, tem a limpeza terminal, deve ser feita incluindo os itens limpos diariamente, mais as paredes, armários e os vidros e as janelas. O objetivo é remover a sujidade, remover ou reduzir a quantidade de micro-organismos, remover resíduos, garantir a eficácia do processo de desinfecção e esterilização. Só reforçando o que foi dito no slide anterior. Limpeza manual, limpeza, né, que é a fricção com escova de uso, soluções de limpeza que a gente realiza, né, nas nossas casas, enfim. Restringir aos artigos delicados, desmontáveis, preferencialmente soluções enzimáticas, que constituem combinações de detergente e enzimas utilizados comumente em instrumentos de difícil acesso e no lumen estreito. Então, gente, essa limpeza manual é aquela que você tem que fazer através de escova. Você mesmo, o manual está falando, né? Limpeza manual. Você vai fazer, não vai ser através de mergulhar em nenhum produto, né? Enfim, você mesmo vai ter que realizar. Restringe mais aos artigos delicados, porque tem artigo que eu não posso colocar dentro do glutaraldeído, né? Porque pode danificá-lo, né? No hipoclorito de sódio. Então, ácido paracético eu não posso colocar porque ele vai acabar destruindo esse material. Então, eu tenho que ter cuidado, são artigos delicados, materiais delicados. Então, eu tenho que limpar com a mão mesmo, né?
aqueles materiais que são desmontáveis, né, que tem as peçazinhas pequenas. A única coisa que eu posso botar é em solução enzimática, mas pouquinha quantidade, certo? Com um pouquinho de detergente, enfim. Utilizar os EPIs apropriados, luva, né, grossa de borracha, né, derrapantes, um cano longo, avental, bota, gorro, protetor facial, máscara e óculos de proteção. Friccionar os artigos sobre a água para evitar aerosóis. Friccionar os artigos, olha aí, sob a água. Não é sobre, não, é sob abaixo da água, certo? Para evitar aerosóis. Porque se você friccionar os artigos em cima da água, tem aquela água ali, né? Com enzimas e com detergente. Se você friccionar assim, você pode acabar aspirando, né, aqueles aerosóis que ficam no ar. Ok? Então friccionar sob a água. Tipos de embalagem, para a gente encerrar a aula de hoje. Existe tecido de algodão, papel crepado. O papel crepado não está nem sendo tão utilizado. Né? Tecido de algodão, estrutura produzida entre entrelaçamentos de um conjunto de fios dispostos no sentido longitudinal, com outro no sentido transversal, fazendo um ângulo de 90 graus. 90 graus. Indicado para o quê? Para ocorrer o vapor saturado sob pressão. Né? Então, esse entrelaçamento faz com que haja a penetração da umidade, por exemplo, e faça o processo de esterilização, certo? Então, validade de 10 dias desse pacote. Problema, baixa barreira microbiana, né, porque tem essa porosidade. Ausência de resistência à umidade. Padrão de alinhamento das fibras, baixa vida útil. Ruim é isso. Papel crepado, composto 100% de celulose. Eficiente diante da esterilização por vapor e óxido de etileno. Validade de 60 dias no vapor e 12 meses na esterilização por óxido de etileno. Não está sendo tão utilizado não, é mais agora, né, o grau cirúrgico que a gente vai ver, que é o mais utilizado. Então as embalagens, as vantagens, porque permite o transporte, né, dos artigos, odontomédico hospitalar, e mantê-lo estéril por um determinado período. Continuando, ó, o papel grau cirúrgico. Esse é top, gente. Esse é o papel grau cirúrgico, que é aquele que você tem possibilidade de visualizar, certo? O material que está dentro. Então, ele é permeável ao agente esterilizante e impermeável aos micro-organismos. Olha aí como ele é legal. Ele é permeável aos agentes esterilizantes, né? Mas aos micro-organismos ele é impermeável, então ele não permite a entrada desses micro-organismos. Pode se apresentar com duas faces de papel, uma de papel e a outra de filme transparente, que é o melhor. Por exemplo, o invólucro da injeção, aquele plásticozinho, é chamado grau cirúrgico, né? O que você visualiza, tem um papel transparente que você visualiza o que tem dentro, que a gente chama de filme transparente. Esterilização a vapor, ele dura 30 dias, né? E de óxido de etileno, ele utiliza 1 ano, gente, no óxido de etileno, a esterilização. E esse, o último, o TIVK, constituído de poliolefinas expandidas de milar. Também a gente utiliza pouco. É o polietileno em tripla camada. Agora ele é show, né? Mas ele é caro, por isso que a gente utiliza pouco, certo? Não contém celulose, consequentemente não absorve peróxido de hidrogênio. Recomendado para o plasma de peróxido de hidrogênio durante 1 ano. Quando é feito a esterilização pelo peróxido de hidrogênio. Então ele permanece o material estéril durante 1 ano. Show, né? Mas como eu falei para vocês, é muito caro. Então aqui, gente, que abertura asséptica correto, né? Você dobra, ela abre os dois lados e você abre da maneira correta, sem tocar no material interno, que aqui dentro está tudo estéril. Se você toca, você contamina, então você tem que abrir assim e despejar na bandeja, no campo, né? Aqui, ó, olha como é legal o grau cirúrgico. Você consegue visualizar o que está dentro da embalagem, certo? Então, gente, próxima aula a gente vai dar continuidade falando sobre o processo de esterilização. Por hoje é só. Um abraço, um cheiro no coração de vocês e até a próxima, se Deus permitir. Um abraço, gente, um cheiro, um bom final de semana a todos.